Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura, agora com o último tópico do nosso capítulo. Para a gente já chegar chegando, a ideia aqui vai ser conversar sobre os tipos de equilíbrio. Aqui é um assunto muito aberto, existem muitas possibilidades interessantes e a gente vai escolher aquelas que fazem parte aí da nossa realidade, do nosso dia a dia, para a gente poder usar como referência. Beleza? Primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre equilíbrio mecânico. Mecânico nos traz dois conceitos importantes. O conceito de força, que está totalmente relacionado com a ideia de movimento. Força não é a mesma coisa que movimento, mas movimento e força estão muitas vezes relacionados. Então, quando a gente fala sobre equilíbrio mecânico, muitas vezes o que a gente quer dizer é que algo está em repouso. Provavelmente, a maior parte dos exemplos em que você encontra objetos em repouso, se esse repouso é uma coisa que permanece, que dura ao longo do tempo, provavelmente estaremos falando de uma situação de equilíbrio mecânico. Então, por exemplo, imagina que você tem um objeto, esse objeto está pendurado por meio de uma corda. Essa corda está presa no teto de uma sala. Então, esse objeto que está aí pendurado no teto está em equilíbrio mecânico. Eu tenho certeza disso. Por quê? Primeiro, que ele está parado e ele está continuando parado. O tempo está passando e ele permanece parado. Então, permanecer parado é uma situação de equilíbrio mecânico. É uma situação em que esse objeto que está aí pendurado não está sujeito a nenhum desequilíbrio de forças. Então, uma das maneiras de pensar no equilíbrio é pensar que essa caixinha aí, que eu acabei de pintar de vermelho, está em equilíbrio porque ela está em repouso. Beleza? Agora, vamos pegar uma situação um pouquinho mais sofisticada e muito mais interessante. Muitos anos atrás, algumas décadas atrás, a humanidade lançou no espaço duas sondas, as sondas Voyager 1 e Voyager 2, Voyager de viajante. E essas sondas, pelo que a gente tem notícia aí até agora, elas já ultrapassaram os limites, as barreiras do nosso sistema solar. Antes de sair do sistema solar, elas fizeram visitas a alguns planetas bem distantes, inclusive alguns deles, a única visita que existe de qualquer objeto foram essas sondas. E visita, não estou falando de pousar na superfície, não. Estou falando de passar do lado e tirar uma foto de perto. E isso é o que eu estou chamando de visita. Essas sondas Voyager foram lançadas aqui do planeta Terra e elas usaram um sistema que a gente chama de estilingue gravitacional. É tipo assim, você joga um objeto para passar do lado de um outro corpo celeste e com a gravidade desse corpo celeste ele é arremessado num outro rumo. E aí, nesse outro rumo, ele vai na direção de um outro planeta e isso vai acontecendo sucessivamente. Não é lógico que isso foi milimetricamente calculado pelos engenheiros da missão e o pessoal conseguiu encontrar um momento em que os astros, os planetas do nosso sistema solar, estão numa dinâmica em que seria possível, com um gasto mínimo, o menor possível, de energia em termos de combustível, seria possível aproveitar isso para fazer essas sondas irem para muito, muito longe. E essa parada deu muito certo. Chegou uma hora que nem a luz do Sol está chegando mais direito nessas sondas. É igual assim, tu olhar para o céu e tu vê as estrelas. Você está vendo a luz das estrelas, mas tipo, não dá para você usar a luz das estrelas numa placa solar para armazenar energia e fazer uns circuitos funcionarem. Não é igual a gente faz com o Sol, porque o Sol a gente está super pertinho do Sol. Então as sondas estão tão longe, mas tão longe, mas tão longe, que elas já nem recebem mais direito à luz solar, de tão longe que elas estão. Aí, por que eu estou usando essas sondas como exemplo? Imagina que você está lá,
né? E está viajando. Essa sonda, se ela não recebendo nem a luz do Sol, quem dirá sofrer uma força gravitacional que seja considerável? Né? A grosso modo, sendo bem rigoroso, todos os átomos do universo são capazes de fazer força em qualquer outro objeto do universo. Só que às vezes essa força é tão pequena, mas tão pequena, que nenhum instrumento de medida é capaz de detectá-las. Ou seja, se nenhum instrumento detecta, então posso dizer que são forças nulas, forças desprezíveis, desprezivelmente pequenas. Beleza? Então, eu posso dizer que o Sol, portanto, não está mais fazendo força nessas sondas, embora elas não estejam em repouso, elas estão em movimento. Então, elas estão em movimento e também estão em equilíbrio mecânico. Elas estão em equilíbrio mecânico porque não existem forças atuando sobre elas. Tanto que elas estão seguindo o movimento delas sem ninguém impedir, sem nenhum impedimento, sem nenhum agente para obrigá-las a fazer curva, acelerar, frear, ficar mais rápido, mais lento. Né? Elas estão seguindo na velocidade que elas estavam quando foram arremessadas e elas estão seguindo em movimento. Estão em equilíbrio mecânico. Esse equilíbrio mecânico é um equilíbrio em que ocorre movimento. Porém, esse movimento não se altera. Ele é um movimento em linha reta, sem curvas, sem ficar mais rápido, sem ficar mais devagar. A gente acredita naturalmente que essas sondas só vão parar ou só vão ter modificação de movimento quando elas chegarem próximo de algum outro objeto que tenha um tamanho considerável. Não sabemos nem se a humanidade vai estar por aqui quando isso acontecer. Mas mandamos as sondas aí. Né? Caso um dia essas sondas passem por uma fonte luminosa, provavelmente as placas solares vão fazer os circuitos se acionarem novamente e, ao se acionar novamente, provavelmente os sistemas internos devem enviar um sinal para nós e sabe lá quando que esse sinal vai chegar também, porque elas vão estar muito longe. Se estão muito longe, então o sinal vai demorar muito para chegar também. Né? Mas se isso acontecer e quando isso acontecer, a gente vai receber essas informações vindas delas e se a gente estiver por aqui ainda para receber, a gente vai conseguir dizer onde elas estão, até onde elas conseguiram chegar. Beleza? Então, o movimento das sondas Voyager é um tipo de equilíbrio mecânico. Então, equilíbrio mecânico não necessariamente é estar em repouso, beleza? O repouso é uma das possíveis formas de equilíbrio mecânico que a gente tem. Beleza? Outra coisa que a gente tem que ter também a respeito de equilíbrio mecânico é o objeto não se deformar e não rotacionar. Beleza? Então, às vezes você tem um objeto, ele está parado, mas ele está sendo pressionado e está sendo amassado, né? E está se deformando. Isso não é equilíbrio mecânico, né? Porque existe um conjunto de forças ali que está deformando, modificando esse objeto, movendo os átomos desse objeto. Portanto, a gente diz que isso não é equilíbrio mecânico. Beleza? Então, essas aí são as situações que envolvem os conceitos relacionados com equilíbrio mecânico. Beleza? Sobre equilíbrio químico, temos também uma série de possibilidades bem interessantes. Imagine que você tem uma reação química envolvendo dois gases, o gás nitrogênio e o gás hidrogênio. São dois gases aí que a gente tem com uma certa facilidade aí, não é muito difícil de você obter não. O hidrogênio a gente pode obter por meio de eletrólise, por meio aí de algumas reações químicas de ácidos com metais. Então o hidrogênio é relativamente fácil de você conseguir, né? Dá para fazer em casa, tipo isso. O nitrogênio é o gás mais abundante da nossa atmosfera, então basicamente você precisaria fazer uma separação de gases. Não são processos muito complicados, assim, meio ruim de fazer em casa. Mas, se você pegar o ar atmosférico, mais de 70% dele será nitrogênio. Então, podemos dizer que nitrogênio é um gás fácil de obter, porque ele está aí no ar e basta você pegar ar
e quando você pegar o ar, você vai ter um montão de nitrogênio nele, beleza? Então, por que eu estou falando desses gases? Porque esses gases eles podem se combinar para formar uma substância muito interessante, que é a amônia. A amônia tem nitrogênio e tem hidrogênio. Vou botar o nomezinho dela aqui, ó. A amônia. Amônia. Então, a amônia pode ser obtida a partir de uma reação química envolvendo o gás nitrogênio, que tem na atmosfera, e o gás hidrogênio. Essa reação química não acontece em quaisquer condições. Você precisa de condições bem específicas de temperatura e de pressão para que essa reação aconteça, né? E dependendo das alterações que ocorrerem, né, aumenta, diminui a temperatura, aumenta, diminui a pressão, aumenta, diminui a concentração desses gases aí com o passar do tempo. Então, isso pode favorecer a formação da amônia ou pode dificultar a formação da amônia. Tipo assim, pode acontecer de você ter um montão de amônia lá e a amônia do nada começar a se transformar de volta em gás hidrogênio e gás nitrogênio. Pode acontecer, né? Das moléculas de amônia ficarem interagindo entre elas e, devido à temperatura e à pressão, ocorrer a mudança contrária. Então, veja, você pode ter nitrogênio e hidrogênio formando amônia, e você pode ter a amônia formando o nitrogênio e o hidrogênio. Pode acontecer os dois. A amônia pode se decompor, formando esses dois gases, e esses gases podem se combinar, formando a amônia, né? A verdade é que tudo isso é um equilíbrio que nós chamamos de equilíbrio químico. Esse equilíbrio é uma situação em que, bom, imagina um recipiente fechado, em que você tem essas três espécies químicas aí. Você tem hidrogênio, nitrogênio e tem amônia, beleza? Dependendo das condições que você colocar, temperatura, pressão, se você faz alguma alteração ali, né, no recipiente, dependendo do que acontecer, o nitrogênio e o hidrogênio vão se combinar e vão ficar combinando até formar amônia. Mas, tipo, não vai acabar. Tipo assim, ó, o nitrogênio vai lá, se junta com os hidrogênios que tiverem lá disponível, pronto, e aí é amônia. Pronto, e acabou e vira tudo amônia. Né? Não é assim que as coisas vão acontecer. Até porque nós não podemos garantir que a quantidade de nitrogênios e hidrogênios vai ser perfeita a ponto de você conseguir formar tudo de amônia. Vai sobrar um pouco de um, de outro, né? Tem alguns átomos que simplesmente não vão reagir por algum motivo, porque ali não é favorável, né? E principalmente depois que a reação já estiver bastante avançada, os gases se espalham no espaço, né? No espaço do recipiente ali. É difícil conseguir controlar isso, né? E garantir que isso é verdade para todos os átomos ali presentes. Então, a verdade é que o nitrogênio e o hidrogênio vão ficar se combinando e formando amônia, e tem umas amônia ali que vão se decompor simplesmente, vão juntar uma amônia com a outra ali, e elas vão se decompor e vão formar de volta nitrogênio e hidrogênio, e isso vai ficar indo e vindo constantemente, numa forma equilibrada. Vai chegar uma hora que as quantidades ficam mais ou menos a mesma, sem sofrer alterações. Aí, nesse momento, você diz que o sistema atingiu o equilíbrio químico. Esse equilíbrio químico é um equilíbrio em que as reações químicas envolvendo consumo de reagente, formação de produto, né, vão acabar entrando num estado meio estacionário. As coisas vão ficar indo e vindo e isso vai estar equilibrado. Então, essa é uma maneira que você tem de observar o equilíbrio químico por meio de reações químicas em uma região, em um recipiente, em um sistema que seja aí fechado, que seja livre da ação, né, de outras coisas. Porque se tu pega isso aí, você pega lá o gás, hidrogênio e nitrogênio, beleza. Aí, se você só vê isso aqui numa sala, eles vão se espalhar pela sala e sei lá se eles vão reagir, sei lá se vão formar amônia. Às vezes eles vão reagir, formam amônia e por algum motivo essa amônia no estado gasoso ali vai embora, reage com outra coisa e fica tudo imprevisível. Né? Então a gente está falando de uma região fechada em que as coisas que eu estou estudando estão acontecendo lá dentro. A gente costuma usar o nome sistema para isso, para dizer que é um sistema, beleza? Que as coisas estão ali dentro. Então, isso é um exemplo de equilíbrio. Outra coisa que pode ter também, você pega um copo d'água e joga água no chão, beleza? Não faz isso não.
que é pago, né? Mas se você fizer, vai chegar uma hora que essa água vai evaporar. Ela vai para o ambiente, vai virar vapor, né? Não precisa chegar a 100 graus Celsius para acontecer isso, não precisa ferver a água, né? Ela vai para o ambiente. Ainda mais aqui em Brasília, que é uma cidade super seca, né? Mesmo nos nossos dias mais úmidos, aqui costuma ter o clima bastante seco e as coisas, né? O líquido que está aí por aí, né? Jogado por aí, ele deve evaporar e tomar conta do ambiente, né? Então, se você tem aí uma região e você joga um líquido ali no chão, esse líquido vai passar para o estado de vapor, beleza? Só que assim, se você tiver com as janelas fechadas, se tiver uma sala relativamente pequena e se o clima estiver muito úmido, ou se você tiver outras coisas ali dentro que garantem a umidade, um umidificador, se você tiver fazendo comida, tiver alguém do lado, numa salinha ali com a porta meio aberta e tiver um chuveiro, tipo um banheiro, e a pessoa está tomando um banho quente lá dentro, ou você está dentro de uma sauna úmida, né, vai acontecer que parte da umidade do ambiente vai ficar líquida de novo. O que acontece aí, por exemplo, você está agora, esse período do meio do ano, um pouco mais frio, né? E aí é mais natural que as pessoas durmam com a janela do quarto fechada, né? Com a janela fechada, muitas vezes você encontra a janela meio embaçada no início do dia. Por que a janela está embaçada? O que é esse embaçado? São gotinhas de líquido, ou seja, parte da umidade do ar de dentro do quarto, ao encontrar o vidro da janela frio, vai passar para o estado líquido e vai formar essas gotinhas ali. Né? E dependendo da situação, dependendo de qual for a diferença de temperatura, até escorrem, as gotinhas escorrem ali, né, na janela, formando bastante líquido mesmo. Né? Então pode acontecer do líquido ficar virando vapor, do vapor ficar virando líquido, o líquido vira vapor, e o vapor vira líquido. E isso aí forma um equilíbrio, beleza? Então é uma situação em que essa ida e volta fica acontecendo constantemente, e se isso for um estado estacionário, você pode chamar isso de equilíbrio. Beleza? Continuando na linha do equilíbrio e seguindo o mesmo raciocínio, vamos falar sobre temperaturas. Né? Imagina que você pega a sua mãozinha, coloca aí em cima da mesa. Quando você põe a mão em cima da mesa, bom, normalmente você deve sentir a mesa meio geladinha, né? Muito provavelmente, não sei qual é o material da mesa aí, provavelmente, se você tiver uma mesa aí de madeira, né, coberta com uma fórmica, fórmica é aquela, tipo uma tabuinha bem fininha que fica em cima do corpo da madeira, para ela ficar bem lisinha, para ter uma cor específica, né? Ou uma mesa de vidro também. Se for de metal, com certeza você vai botar a mão e sentir gelado. Por quê? Porque na hora que você põe a sua mão provavelmente está aí 36 graus. Aqui em Brasília, provavelmente a temperatura é menor que 36 graus no ambiente. Então a mesa está numa temperatura menor que 36 graus. Então imagina o seguinte: você está aqui, isso aqui é sua mão. Sua mão está a 36 graus. A mesa está aqui. A mesa, vamos supor aí que está a 27 graus. 27 graus. Na hora que você faz o contato térmico, né, que basta se encostar, por exemplo, na hora que você faz o contato térmico entre os dois, o corpo mais quente vai tender a transferir calor na forma de energia térmica para o corpo mais frio. Aí, provavelmente, a sua mão vai esfriar um pouquinho e a mesa vai esquentar um pouquinho. Né? A verdade é que sua mão ela vai esfriar um pouquinho. Vai. Só que aí o nosso metabolismo, as reações químicas que ocorrem dentro do nosso corpo, provavelmente vão gastar um pouquinho de energia para restaurar a temperatura aí, né? Então, parte da energia da comida que você come vai fazer a sua mão ficar numa temperatura que vai tentar voltar, né? Atingir de volta essa temperatura de 36 graus, que é a temperatura saudável, né? Tanto que quando o ser vivo morre, ele esfria, né? Ele esfria porque essas reações químicas deixam de acontecer e aí ele passa a ficar, ele passa de ter, deixa de ter, né, essa manutenção de temperatura e ele passa a ficar na temperatura do ambiente. Então, se o ambiente tiver 25 graus, o corpo vai ficar, você vê que eu já não chamo nem de ser vivo mais, chamo de corpo, né, porque já não é mais um ser vivo. Então, o corpo vai ficar na temperatura do ambiente. Se o ambiente tiver 20 graus, o corpo está a 20 graus. Se tiver 10 graus, o corpo está a 10 graus.
Ele vai ficar em equilíbrio térmico com o ambiente, quando a temperatura já não muda mais, beleza? Então, você vai ter isso aí. E aí, quando atingir o equilíbrio térmico, as duas temperaturas vão ser idênticas, né? Então, sei lá, você pegar uma caixinha com água aí a 50 graus e uma outra caixinha com a água a 10 graus. Aí você bota uma caixinha em contato com a outra, vai chegar um momento que as duas têm a mesma temperatura, né? Não necessariamente é a média, não dá para saber essa temperatura assim, não. Beleza? Existe uma parte da física especializada em calcular essas temperaturas, mas essa parte da física não é o nosso objeto de estudo no momento. Beleza? Então, o equilíbrio térmico ele está relacionado com temperatura. Dois corpos com temperaturas diferentes, quando eles são colocados em contato, eles vão, o mais quente vai esfriar e o mais frio vai esquentar. E aí, no final, os dois vão ter a mesma temperatura. E o que vai acontecer quando eles tiverem a mesma temperatura? Equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico, temperatura igual, significa que nenhum dos dois vai esfriar ou esquentar mais. A ideia do equilíbrio térmico, nesse caso, ela é bem parecida com aquilo que a gente falou sobre o equilíbrio químico, em que a gente disse que um pouquinho das moléculas está indo de um estado para o outro e um pouquinho está voltando. Só que o tanto que está indo é o mesmo que está voltando. Então, quem olha de fora não vê nenhuma alteração, vê um equilíbrio. Né? Aqui é a mesma coisa. É como se os dois corpos à mesma temperatura, um tivesse cedendo calor para o outro, mas esse pequeno resfriamento fosse compensado por um ganho de calor que vem do lado de volta e fica nessa ida e volta, e essa ida e volta vai provocar o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Então, o equilíbrio térmico é uma situação em que você tem duas temperaturas idênticas. Se as temperaturas forem diferentes, ocorrerá troca de calor entre os dois objetos de temperatura diferente, até que o mais quente vai esfriar e o mais frio vai esquentar, beleza? O calor sempre vai do corpo quente para o frio, né? O corpo frio não sai nada dele, não tem como sair nada dele, não tem como sair energia dele. A energia vai entrar vinda do corpo mais quente, beleza? Isso aí é um princípio que a gente tem. E o mais legal, esses princípios, eles são universais. São princípios que há séculos a humanidade observa que eles são obedecidos rigorosamente. Por que eu estou te falando isso? Porque a gente a física está evoluindo, né? Einstein aí no início do século XX descobriu um monte de coisa maneira, galera aí da física quântica, tá? Um monte de princípio maneiro, várias coisas aparecendo, mas tudo isso está aparecendo, mas a ideia de equilíbrio térmico e as leis termodinâmicas continuam iguais, continuam da mesma forma, beleza? Quando a gente pensa num sistema aberto, a gente imagina que esse sistema pode perder energia, perder matéria, ganhar matéria, pode perder substâncias, ganhar substâncias. Então, isso é uma coisa que a gente não tem aí muito controle, né? Então, se tiver um sistema aberto, né, dificilmente você vai ter uma situação aí de equilíbrio, né? Porém, se você junta todos esses equilíbrios aí, né, você vai estar mais próximo de uma situação que nós chamamos de equilíbrio termodinâmico. Esse equilíbrio termodinâmico diz respeito a todas as energias que podem ter ali acontecendo. A energia que garante aí que as substâncias químicas não vão sofrer alterações, o equilíbrio que garante aí para mim que não está acontecendo reações nucleares ali no meio, o equilíbrio que me garante que não está tendo perda nem ganho de energia, nem de carga elétrica, nem de nada. Há situações em que você tem esses equilíbrios ocorrendo simultaneamente, normalmente vão ser chamadas de situação de equilíbrio termodinâmico. E por que a gente fala sobre equilíbrio termodinâmico? Porque muitas vezes os seres vivos eles não são sistemas em equilíbrio termodinâmico, porque a gente está o tempo inteiro perdendo energia. O tempo inteiro o nosso organismo está jogando energia para o meio ambiente. E ele está trabalhando quimicamente, né, bioquimicamente, posso pensar que é a química do ser vivo, mas ele está trabalhando bioquimicamente para poder devolver
à temperatura, ao estado em que as reações químicas típicas do organismo possam ficar acontecendo corretamente. A gente é muito sensível a variações de temperatura, né? A temperatura típica média do ser humano é 36 graus. Se você chega a 38 graus, o seu cérebro já começa a ficar esquisito e tudo já começa a ter coisas, né? Então, assim, 40 graus, 42 graus já é risco do organismo entrar em colapso. Você vê, falando 4, 5, 6 graus de diferença, uma coisinha, né? O que é 6 graus de temperatura? É nada, né? Nada, quantidade, assim. Né? Você vai fritar um bife, você aumenta a temperatura dele em 80 graus, 90 graus, às vezes mais de 100 graus. Né? Você põe um bolo no forno, o forno está 200 graus, 220 graus. Eu estou falando que um aumento de 6 graus no organismo já pode levar o organismo do ser humano ao colapso. Né? Então, o ser humano, ele é um sistema, né, ele pode ser entendido como um sistema termodinâmico que não está em equilíbrio. Né? O ser vivo não tem equilíbrio, porque tem que ficar entrando comida o tempo inteiro para poder, se não entrar comida, morre. Simples assim. Uma parte, se entrar comida demais, fica armazenada a comida, né? Vai ficando armazenada, porque a energia tem que ir para algum lugar. Né? Então, de alguma maneira, você vai comendo e vai botando energia ali para dentro. Aí você vai fazendo as suas coisas, suas coisinhas de ser vivozinho. E aí você vai fazendo suas coisas, isso vai consumindo essa energia e vai jogando uma parte da energia para o ambiente. Né? E esse desequilíbrio termodinâmico que faz o ser vivo funcionar como ser vivo. Né? A mesma coisa você pensa aí nas plantas. Você tem a plantinha lá. O que acontece se você não botar água na plantinha? Não bota água na plantinha. Desequilíbrio termodinâmico. Vai acontecer alguma coisa nos processos internos lá da plantinha. A plantinha vai secar e morrer. Acabou. Não tem plantinha mais. Vai virar só galho seco. Né? Mesma coisa se você tiver uma plantinha e ela nunca foi exposta ao sol. Ela não tiver contato com a luz solar. A luz solar é essencial para que a plantinha consiga fazer as reações químicas lá dentro dela, né, e consiga transformar aí, né, a glicose em a luz solar com CO2 e tudo mais, né, em glicose, para a glicose poder virar ATP e os processos internos aí que mantêm a plantinha em funcionamento poderem funcionar. Então, se você não expõe a plantinha à luz solar, se ela fica no total escuro, né, eu não estou falando que você tem que abrir a janela ou deixar a planta torrando no sol. Cada planta tem o tanto de luz que ela tem que receber e a intensidade. Né? Se tiver um cacto, pode deixar ele fritando lá, que o cara tá bonzão para ficar no sol. Agora tem algumas plantas mais sensíveis à luz, você não pode sobrecarregar ela de luz, porque aí senão outros processos químicos deixam de acontecer corretamente. Né? Mas é isso, vem a energia da luz solar, a energia da luz solar faz as reações químicas acontecerem e é o desequilíbrio termodinâmico que garante que aquele ser vivo está realmente vivo. Né? Então, o equilíbrio ele está muitas vezes relacionado a fluxo de energia, fluxo de matéria, troca de calor, né? Movimento, essa coisa toda, mas nós, seres vivos, somos um retrato claro de que o desequilíbrio muitas vezes é favorável para o funcionamento de alguma coisa, no caso, para o nosso organismo. Beleza? Visto isso, essa era a nossa conversa sobre equilíbrio. Tem uma viagenzinha aí, né? Tem uma viagenzinha aí. E tem uma grande quantidade de conceitos, beleza? Então não deixe de ler o capítulo correspondente a essas informações. Não deixe de resolver os exercícios para você poder se lembrar, porque tem muito detalhe, muita coisa que, se você não praticar, pode ser que você se esqueça em algum momento. Beleza? Era isso. Valeu, falou, até a próxima.